Você sabia que os softwares de análise qualitativa não necessariamente precisam ser usados para análise qualitativa? Eles são excelentes ferramentas para te ajudar na revisão de literatura do teu trabalho também. E é isso que eu vou mostrar hoje em Pesquisa na Prática, como fazer uma revisão sistemática com a ajuda do Atlas TI. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Poucas pessoas sabem, mas os softwares de análise de dados qualitativos também são excelentes para fazer revisão de literatura. A gente consegue importar, incluir artigos científicos dentro desses softwares e fazer uma análise desses documentos, marcando ali os principais conceitos, os principais pontos que os autores apresentam e depois gerar relatórios e fazer relações sobre esses conceitos. E é isso que eu vou mostrar hoje aqui nesse Pesquisa na Prática. Vocês já devem ter visto em outros vídeos quando a gente fala sobre o famoso Atlas TI, um software de análise de dados qualitativos. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima de um vídeo que a gente postou sobre o Atlas TI, a última versão, a versão 9 que foi lançada em 2020. Então hoje eu vou mostrar aqui no computador um passo a passo super básico de como importar a revisão de literatura que tenha sido feita no Mendeley para o Atlas TI e mostrar como é que pode ser feito, então, de forma super rápida, a revisão de literatura com auxílio do Atlas TI. Vocês vão ver que realmente ajuda muito, porque é possível, então, marcar, destacar os principais pontos e os conceitos dos autores para depois poder fazer uma comparação. Mas para tudo, se você é novo aqui no canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo. E sempre dá uma olhadinha na descrição do vídeo, a gente sempre deixa algumas dicas, informações e links para outros materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então vamos lá? Vou mostrar aqui na tela do computador. Aqui então é o Mendeley, esse aqui é um Mendeley de exemplo e eu incluí então aqui 10 artigos para uma suposta revisão de literatura. Com certeza a sua revisão deve ter bem mais do que 10 artigos. Percebam que todos os artigos têm um iconezinho de PDF aqui. Esse iconezinho é importante para fazer essa importação para o Atlas TI, porque se ele não tiver o PDF no Mendeley, ele não vai importar para o Atlas TI. Então, perceba, observe se você também importou o PDF dentro do Mendeley, porque senão não vai funcionar. Ou, enfim, vai funcionar, você vai conseguir importar, mas ele não vai importar o PDF junto, ele vai importar só as informações do artigo. Também é interessante que você dê uma olhada nas informações do artigo aqui do lado. Por quê? Porque se as informações estiverem erradas, na hora de você fazer a importação para o Atlas TI, ele vai importar errado. Então, por exemplo, se o nome do autor estiver errado ou se o nome da revista estiver errada, na hora de importar para o Atlas TI, ele vai importar errado. E aí, assim, eu estou fazendo aqui um exemplo com uma quantidade bem pequena de artigos, só 10, mas imagina se você está importando 100. Para depois arrumar essas coisinhas que saíram erradas, vai levar muito tempo. Então, é melhor você pegar todos os teus artigos aqui no Mendeley, numa pastinha, organizar os nomes dos autores, nomes das revistas científicas, ano de publicação, bem direitinho, porque quando a gente for importar para o Atlas TI, ele vai importar tudo direitinho. Então, como que você vai fazer? Você vai selecionar todos os artigos aqui no Mendeley, vai clicar com o botão direito do mouse em cima e vai escolher essa opção aqui, ó, exportar, export. Aqui, nessa janelinha, você vai escolher o lugar no seu computador onde você quer salvar esse arquivo, e aí você pode até trocar o nome aqui, por exemplo, eu vou colocar revisão literatura. O importante aqui é escolher essa opção aqui, ó, EndNote, V8, X1 ou X2. Se você não escolher essa opção, você não vai conseguir importar lá no Atlas TI, tá? Então, escolhe essa opção, dá um salvar, e aí, pronto, você já exportou aqui do Mendeley. Agora a gente vai abrir o Atlas TI. Abrir aqui um projeto do Atlas TI em branco para mostrar para vocês. Vocês vão nessa abinha aqui, ó, importar e exportar. Depois vocês vão escolher essa opção aqui, ó, gerenciador de referências. Quando ele abrir essa janelinha, você vai clicar nesse ícone de pastinha e vai lá naquela pastinha onde você salvou aquele documento exportado no Mendeley e vai abrir aqui. Então, vamos lá. Então, tá aqui aquela minha pastinha, eu vou selecionar esse arquivo aqui, né? Revisão de literatura, que eu salvei lá, e vou clicar em abrir. Pronto.
Agora, aqui eu vou selecionar que tipo de grupos de documentos eu quero que o Atlas TI forme. O Atlas TI ele agrupa os documentos de acordo com algumas categorias. Então, por exemplo, eu não vou querer artigo e livro, porque todos são artigos, mas eu vou querer primeiro autor e coautores, e vou querer periódico. E ano também. Eu não vou selecionar as outras opções porque, como eu tenho uma amostra muito pequena, para mim não é importante. Mas aí, dependendo da sua pesquisa, do seu problema de pesquisa, na revisão de literatura, na revisão sistemática, você seleciona os grupos que você deseja formar. Você pode pedir para ele organizar o nome do documento de acordo com o nome do primeiro autor e o ano de publicação. É o que eu pedi para ele fazer aqui, tá? E aqui, se você quiser importar o resumo como um documento, caso não tenha o PDF. No meu caso, todos têm o PDF, então eu não vou pedir isso. Eu vou clicar aqui em importar. Ele vai pensar um pouco na vida e aí ele vai trazer todos os arquivos. Aqui eu tenho, então, os 10 artigos que eu acabei de importar lá do Mendeley. Se eu clicar 2 vezes em cima de qualquer um, olha o que aparece, o PDF para mim. E aí eu consigo, então, ler o PDF aqui no Atlas TI, fazer as anotações, fazer as marcações no texto, né, e ir codificando os trechos do texto, que é importante para minha revisão de literatura. E observem que aqui embaixo, então, ele criou vários grupos de documentos, como eu falei para vocês. Ele criou um grupo de documentos com o nome dos autores, né? E aí, aqui que eu falei que é importante você ter bem direitinho as informações de cada um dos artigos lá no Mendeley. Porque, por exemplo, se eu tivesse com o nome errado do autor, desse autor aqui, por exemplo, quando ele fosse importar, ele não ia criar um grupo de documento com 3 artigos, ele provavelmente ia criar 3 grupos, cada um com um nome parecido, porque lá no Mendeley está errado. Então, se você arruma lá no Mendeley direitinho, aqui ele faz esses agrupamentos corretos. Aqui também, nos periódicos, a mesma coisa, olha só que legal, ele já agrupa os artigos por nome de periódico. Então, tem que estar bem direitinho lá para ele poder fazer esse agrupamento aqui, porque aí você consegue identificar como os conceitos, por exemplo, estão sendo identificados, estão sendo mostrados, estão sendo definidos de acordo com os periódicos. Você pode fazer comparação, bom, como é que essa revista científica apresenta esse conceito em relação a essa revista? Em relação aos autores? Em relação ao ano de publicação? Vejam que aqui embaixo ele também criou pastinhas, né, grupos de documentos com o ano da publicação, 2005, 2010, 2011, 2012, 2014, enfim. E aí aqui dentro ele já incluiu cada um desses artigos de acordo com o ano de publicação. Esse arquivo aqui, esse projeto eu recém abri, então não tem nenhuma codificação, não foi feita nenhuma análise, mas eu vou abrir aqui um projeto de exemplo com esses mesmos documentos, que foi feito, é um projeto exemplo da própria Atlas TI. E aí o que eles fizeram? Olha só, eles criaram códigos de acordo com cada uma das partes dos artigos, aqui do lado. Então eu tenho lá um código para marcar o que está na introdução, o que é objetivo da pesquisa, do estudo, onde é que está a revisão de literatura do artigo, o método, quais são os participantes do estudo, qual foi a forma de coleta de dados, de análise. E o que acontece? Quando eu clico no artigo para dar uma olhada, que é o caso aqui, ó, o que acontece? Quando está codificado a introdução, vejam que ele marcou aqui toda a introdução do trabalho. Aqui eles também codificaram, por exemplo, ó, um conceito, uma teoria, né? Aqui uma outra teoria, ó, teoria cognitiva, enfim, é do projeto de exemplo. Então, eles foram marcando, selecionando, destacando os trechos dos artigos de acordo com as teorias, que são esses códigozinhos em verde, ou com as partes do documento, revisão de literatura, introdução, método, resultados, até para fazer uma relação de onde é que aparecem esses conceitos, se aparece na revisão de literatura, se aparece nos resultados, e para poder fazer essas comparações. Aqui embaixo a gente encontra também outros conceitos que eles foram fazendo nesse exemplo de projeto, mas aí, assim, não tem certo e errado, tem o que tem mais a ver com o seu problema de pesquisa na revisão de literatura, na revisão sistemática que você está fazendo. Esse aqui eu trouxe mais um exemplo para você dar uma olhadinha. E o legal é que, por exemplo, se eu clicar 2 vezes em cima de qualquer um desses códigos, por exemplo, análise de dados, né? Tem 7 citações. Eu clico 2 vezes em cima, ele vai me mostrar o quê? Ele vai mostrar todos os trechinhos de todos os documentos que tem a ver com esse código de análise dos resultados. E aí, isso vai me ajudar a entender, então, comparar esses artigos. Fora uma série de outras ferramentas que o Atlas TI também nos oferece para fazer a revisão de literatura.
Aqui a gente demonstrou especificamente, então, como importar do Mendeley para o Atlas TI, mas é possível, sim, trazer esses arquivos de outros gerenciadores de referências bibliográficas, como, por exemplo, o EndNote ou até mesmo o Zotero. E o legal também de fazer a revisão de literatura, a revisão sistemática dentro de um software de análise de dados qualitativos, como, por exemplo, o Atlas TI, é que você consegue também criar relações, montar uma rede, por exemplo, né, mostrando as relações argumentativas entre os autores, um contradiz um reforça o outro, um sustenta o outro, um continua o outro. Também é possível fazer isso visualmente aqui no Atlas TI. E mais, a maior parte dos softwares de análise de dados qualitativos, incluindo o Atlas TI, tem a funcionalidade que a gente chama de memos, que a gente consegue incluir todo o nosso diário, né? Cada dia a gente abre lá uma memo nova e coloca lá, bom, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, hoje eu fiz aquele outro, e aí você tem o registro de todo o seu raciocínio ao longo da revisão de literatura. Isso é super importante até para você poder identificar exatamente essas contradições, esses argumentos dos autores, que muitas vezes a gente não anota, se perde, aí lá na frente a gente esquece. E aí o que acontece? O nosso artigo, na hora de escrever o argumento dos autores, a gente não se aprofunda, e aí ou a revista científica ou o orientador ou a orientadora diz, ah, tua discussão está muito superficial. Claro, porque você só descreveu, não aprofundou esses argumentos. Então o legal é registrar todos os teus pensamentos nessas memos, através de um diário, né? Cada dia abre uma memo nova, coloca lá tudo que você fez, todos os insights, todas as ideias que você teve, e aí fica tudo registrado aqui. E mais, né, o projeto também ele fica salvo. E isso ajuda para que você futuramente trabalhe no artigo, trabalhe no projeto, acrescente, retire artigos e, se for necessário, submeta para uma nova revista ou arrume a sua revisão de literatura que você fez na dissertação, na tese, para submeter para uma revista científica, porque fica tudo ali registrado. Você não perde esses artigos, não perde essas anotações que você fez. A ideia aqui era mesmo mostrar para vocês como é possível fazer revisão de literatura, ou pelo menos iniciar uma revisão de literatura usando o Atlas TI. Vocês viram como é simples? A gente vai lá, faz as buscas nas bases de dados. Eu até já falei sobre isso aqui no canal, vou deixar o cardzinho aqui em cima sobre buscas em bases de dados. E depois que você fez a busca, selecionou os artigos, você importa para o Atlas TI ou para algum software de análise de dados qualitativos. Existem outros no mercado que também têm essa funcionalidade, e aí você consegue, então, destacar esses trechos dos artigos e, a partir disso, então, poder fazer relações. Bom, o que os artigos estão falando em relação a esse conceito? Deixa eu ver como é que está a evolução desse conceito ao longo dos anos, porque vocês viram ali, a gente consegue agrupar por anos de publicação, então eu consigo ver, bom, os autores estão falando sobre esse conceito nesse ano dessa forma, nesse ano dessa forma, nesse ano dessa forma. E aí agiliza e facilita muito mais uma análise mais ampla de todos esses artigos que a gente precisa ler numa revisão de literatura. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre essa funcionalidade, por que esses softwares de análise qualitativa nos ajudam tanto também na revisão de literatura, não só necessariamente na análise de dados qualitativos, e a gente se encontra então num próximo vídeo. Até!